Teve gente até, doutor Moro, que questionou o fato do senhor estar despachando uma questão no meio das suas férias, etc., questionando a validade disso. O senhor gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão? Não, dá até para brincar. A imprensa vive questionando o juízo porque as férias são muito longas. Com alguma razão, de fato. Aí, quando o juiz trabalha nas férias, também criticam, é complicado. Né? Gostaria agora de pedir ao juiz Sérgio Moro, por favor, que faça os seus comentários. Bem, bom dia a todos, inicialmente. Gostaria de dizer que é um prazer dividir essa mesa com tão distintos componentes, doutor Marias, doutor Mendrone, senhor Fux, e cumprimentar aí a Unibes e o Estado de São Paulo por fazer esse debate. Eu acho muito oportuno debater esses temas com profundidade. Eu concordo, em parte, com o doutor Marias, no que se refere que a prisão não é uma condição suficiente para a superação de corrupção disseminada ou corrupção sistêmica. Eu sempre tenho dito que a efetividade do sistema de justiça criminal em relação à corrupção é uma condição necessária para superar o problema. Precisa mandar uma mensagem de que essas condutas graves não permanecerão impunes, desde que provadas e, evidentemente, observado o devido processo. Agora, é evidente que somente a punição não resolve o problema. São necessárias políticas públicas mais gerais para diminuir incentivos de oportunidades da corrupção. É igualmente necessário exemplos de lideranças com atuação íntegra nas várias esferas da federação, nos governos pretéritos, governos futuros, governos presentes, para que esse quadro de corrupção disseminada seja vencido. Agora, é forçoso reconhecer que não se trata propriamente de estratégias alternativas. Pode-se fazer as duas coisas. Então, a justiça tem que funcionar e, por outro lado, tem que haver reformas políticas mais gerais para a prevenção do crime. A punição pode funcionar, primeiro, porque neutraliza o criminoso que foi apanhado praticando o crime. Ele vai para a prisão e, durante o período da prisão, se não cessa totalmente o crime, porque nós conhecemos casos de pessoas mandando praticar crimes de dentro da prisão, no mínimo gera uma grande dificuldade. E, claro, aí nós temos que melhorar a qualidade das nossas prisões para impedir esses crimes mandados a partir da cadeia. Por outro lado, tem o efeito preventivo geral, né, que nós aprendemos lá no direito penal, de que a punição de um criminoso gera um receio de que outros que cometam crimes equivalentes venham a ser punidos. Se diz muito que o crime econômico, o crime de colarinho branco, é um crime diferente, por exemplo, do crime violentos, passionais, é um crime eminentemente racional. Então, se aumentam os riscos de punição, pela justiça ser mais efetiva, há uma razoável expectativa, sim, de que isso leve pessoas a pensarem mais de uma vez antes de incorrer em uma conduta similar. Evidentemente, concordo no que se refere à necessidade de políticas mais gerais, além da própria melhora da efetividade da justiça. Embora o quadro de criminalidade do Brasil, e aqui não me refiro exclusivamente à corrupção, seja bastante grave, eu lembro que, no início da década de 90, havia uma disseminação de crimes de extorsão mediante sequestro, muito grave, quadrilhas especializadas, e isso levou a uma reação legislativa, a aprovação de leis mais rigorosas em relação a esse tema. Mas, mais do que isso, órgãos policiais se especializaram para combater especificamente esse tipo de crime, e várias quadrilhas foram desmanteladas. Não que não exista mais extorsão mediante sequestro, mas aquela febre momentânea do início da década de 90, isso não existe mais. Claro que nós temos índices de crimes graves de outra espécie, mas a extorsão mediante sequestro não é mais um problema disseminado como era na década de 90. A ilustrar que aliar uma efetiva investigação, uma efetiva punição, o desmantelamento de quadrilhas e, igualmente, políticas mais gerais para prevenir esse tipo de crime, naquele caso foi especificamente a elevação das penas, sim, pode ter um resultado prático
para a diminuição da criminalidade. Eu acho que essa questão da execução da condenação a partir da segunda instância foi um passo fundamental. Não há como funcionar a justiça sem que os processos cheguem ao fim. E, a meu ver, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, reafirmado sucessivas vezes, é uma interpretação adequada da Constituição. Presunção de inocência tem relação principalmente com a questão da prova e não necessariamente com efeitos de recursos. Por outro lado, a partir de uma condenação em segunda instância, se eventualmente for apresentado um recurso plausível, até o Tribunal Superior pode conceder uma liminar ou coisa que valha para suspender a condenação. Agora, submeter todos esses processos a essa infinidade de recursos é algo que impacta a efetividade da justiça de uma maneira irreparável. A gente tem que analisar o seguinte: existe no processo penal o princípio da presunção da inocência. Mas, sim, quando ele é condenado em primeira instância, esse princípio tem que se inverter. Sim. Eu, como juiz, vou interferir aí no conflito entre o Ministério Público e a advocacia. Não, primeiro, assim, todas as posições são respeitáveis. Eu acho que o diálogo é muito importante. Né? Nós perdemos um pouco no Brasil essa nossa, por certos radicalismos, a capacidade de diálogo. Mas a discussão aqui, nós estávamos conversando até lá fora, nos conhecemos pessoalmente, não que tenhamos uma relação de amizade, mas temos uma relação de profundo respeito, e é muito fácil fazer essas discussões sem nós aí nos exaltarmos. Então, só para esclarecer, estamos fazendo essa discussão num absoluto nível de respeito. A questão colocada pelo promotor, Mendroni, de fato, se existir uma situação em que justifique a prisão preventiva, não há dúvida. Claro que a prisão preventiva, a prisão antes do julgamento, ela tem que ser excepcional. Agora, para qualquer crime, se houver uma situação de risco de reiteração, né, da conduta delitiva, e, claro, desde que a prova seja muito robusta acerca da responsabilidade criminal, se pode antecipar a prisão, né, para proteger a sociedade. Nós podemos pensar em casos de crimes violentos, aquele caso antigo aqui em São Paulo, do maníaco do parque. Né, ninguém ia esperar ele ser condenado em trânsito julgado ou segunda instância para retirá-lo do meio social. E, de certa maneira, o corrupto serial pode se aplicar ao mesmo argumento. É um nível diferente do crime, mas se existe essa situação, e às vezes ela existe. Eu lembro aqui que na Operação Lava Jato foi identificado casos de pessoas que recebiam, casos já julgados, pessoas que receberam vantagem indevida em acertos de corrupção na Petrobras, enquanto estavam sendo julgados na ação penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal. Para mim, um caso claro de reiteração delitiva. Então, em situações excepcionais, sim, para preservar a prova, ou, eventualmente, para evitar uma fuga, sim, a prisão preventiva é um instituto válido, que não fere a presunção de inocência. Mas, claro, tem que estar dentro da situação. Doutor Sérgio Moro está desejando falar. Eu vou inverter a ordem, então, doutor Moro. O senhor fica agora... Não, fica à vontade. O senhor pode falar agora doutor e Marias, seguir o doutor Mendroni. Concordo plenamente, existe o direito de defesa, a questão do devido processo é fundamental, mas, assim, eu não creio que ninguém, salvo talvez posições extremadas ou equivocadas, tenha advogado por supressão de direito de defesa, por tratar o acusado como criminoso. O que ocorre é que foi constatado no Brasil, e nós temos isso, uma tradição de impunidade em relação a determinado tipo de criminalidade, que é essa criminalidade da grande corrupção. A questão das decisões do Supremo, eu vou pedir escusas, eu não me sinto confortável em fazer comentários, porque algumas dessas decisões têm relações a meus casos concretos, e, por outro lado, também, como magistrado, não acho apropriado eu agir como uma espécie de censor de decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu acho importante só, para finalizar, destacar que o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, proferiu decisões muito importantes no que se refere a, vamos dizer assim, o enfrentamento dessa corrupção, da grande corrupção. Primeiro, a questão da presunção de inocência, a reinterpretação, que já foi mencionada. 2, a recente interpretação restritiva do foro privilegiado.
E 3, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reputou inválida a lei que era muito permissiva em relação a doações de empresas para a campanha eleitoral. São 3 decisões importantes, algumas tomadas por maioria, ainda que estreita, mas muito louváveis do Supremo Tribunal Federal. Tem uma primeira pergunta aqui que não diz respeito diretamente à questão da corrupção, mas, assim, a um caso específico de alguém que foi condenado por corrupção. No caso, o ex-presidente Lula. É uma pergunta do professor José Pastore, da Universidade de São Paulo. A pergunta dele é a seguinte, vamos dizer, existe um relativo consenso em relação à inelegibilidade após a condenação em segunda instância. A dúvida dele é a seguinte, em relação aos direitos políticos do condenado em segunda instância, em que medida esses direitos estão suspensos com base na legislação em vigor e em que medida não? E até que ponto, ele não tendo os direitos políticos suspensos, ele poderia apresentar a sua candidatura para, eventualmente, para que ela fosse posteriormente avaliada pelo Tribunal Superior Eleitoral com base na lei da ficha limpa. Quem gostaria? Doutor Moro, o senhor poderia responder? Eu gostaria de cumprimentar o professor Pastore pela pergunta, grande economista. Eu queria aproveitar essa pergunta para passar a minha mensagem, porque eu não posso responder essa pergunta. Não, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, eu queria falar o seguinte, é importante ter um sistema de justiça que funcione, justiça criminal que funcione. E o Brasil teve avanços significativos nos últimos anos, não vou dizer da Operação Lava Jato, mas temos a Ação Penal 470, casos também que tramitaram nas várias instâncias judiciais. Isso não é uma pouca coisa, isso é algo significativo. Mas, para avançar mais, realmente precisam, na esteira aqui dito pelo Dr. Mariz, concordo totalmente, precisam políticas mais gerais para diminuir incentivos de oportunidades da corrupção. No que houve mais relevante nos últimos tempos foi essa lei das estatais, que é boa, né? Foi realmente um avanço, mas precisa avançar mais. Existe esse projeto que foi feito pela Transparência e pela Fundação Getúlio Vargas, Unidos pela Corrupção, isso está no site, Unidos pela Corrupção, e tem propostas ali bastante interessantes, que dá para se trabalhar, inclusive, como plataforma eleitoral para quem se interessar, ou quem que se interessar por essas medidas pode lá consultar. É absolutamente necessário, por exemplo, na mesma linha dessa lei das estatais, diminuir a influência político-partidária no loteamento de cargos no serviço civil, seja das estatais ou seja da administração pública direta. Então, tem coisas que podem e devem ser feitas, é preciso vontade política. E ainda é preciso, como eu também bem disse no início, lideranças, políticas nos vários setores do governo que deem o exemplo de integridade. Para isso, assim é que é possível realmente avançar para o futuro. E minhas excusas para o senhor Pastore, não tenho como nem começar a responder a pergunta colocada. Estamos chegando aqui à última pergunta, então, do nosso painel. Mais uma pergunta para o juiz Sérgio Moro, da Carla Zambelli, que está aqui na plateia. Ela lembra aqui que o senhor condenou o ex-deputado Cunha, né? Eduardo Cunha, e que era do MDB, né? Antigo PMDB. E que, mesmo assim, o senhor ainda é alvo de acusações de ser antipetista ou coisa desse tipo, ou contra um determinado partido, ou partido A ou partido B. Como é que o senhor encara essas críticas que são feitas mesmo tendo condenado pessoas de diferentes partidos? Essa é a pergunta da Carla Zambelli. Olha, isso tem sido muito utilizado como uma espécie de álibi, não tanto um álibi jurídico nos processos, mas mais um álibi externo, político,
a fim de tentar justificar, de alguma forma, uma condenação, no sentido de que ela teria sido orientada e seletiva. As minhas decisões são transparentes e públicas, então eu sempre tive a pretensão de decidir com correção. Posso ter me equivocado, né? Nenhuma pessoa é perfeita, advogados, promotores, jornalistas, juízes, mas eu sempre agi com a pretensão de fazer o que era certo, aplicando a lei e as provas. E as decisões estão ali. A grande parte das condenações, e afetou agentes políticos de diversos partidos, foram confirmadas pela Corte de Apelação. Eu, às vezes, faço um comparativo engraçado. Essa crítica da aplicação seletiva não leva em conta que o que foi revelado pelos casos já julgados na Operação Lava Jato é que a vantagem indevida era dividida entre executivos da Petrobras e agentes políticos que davam a esses executivos essa sustentação. Então, quem controlava a Petrobras, e que era quem controlava o governo, são aquelas pessoas que poderiam ser os beneficiários dessa propina dividida. Não teria por que o executivo da Petrobras direcionar valores a agentes políticos da oposição. Ainda assim, no evoluir das investigações, principalmente após o acordo de leniência da Odebrecht, se espalharam investigações por todo o espectro político. Agora, não necessariamente elas estão comigo, tramitam também em outros lugares. Eu, muitas vezes, acho que essa crítica é como criticar o escândalo do Watergate, nos Estados Unidos, dizendo que cadê as provas contra os democratas? Não faz sentido. Por quê? Porque era um escândalo do Partido Republicano, do então presidente Nixon. Então, esse tipo de crítica, a meu ver, é profundamente injusta, porque, nos casos em que foram identificadas provas, todos os agentes políticos envolvidos sofreram processo, parte deles foram condenados, inclusive pessoas como o ex-deputado, que era considerada um inimigo de outra agremiação política.